O livro que a UERJ escolheu é sobre o quê? Que história é essa? Menino de pijama listrado. Passa onde? Vale a pena ler? Tá com essas dúvidas? Quer saber um pouquinho mais sobre essa obra? Fica aqui comigo que depois da vinheta a gente vai explicar tudinho para você. Eu sou o professor Júlia Amorim, professor do Foco Medicina de Redação, só o curso que mais aprova em medicina no estado do Rio de Janeiro, no Brasil também. E a gente está aqui para poder falar um pouquinho mais sobre o livro da UERJ, que sempre é para muitos um pavor, novidade. Como assim tem que ler o livro para fazer uma redação? De que forma que eu tenho que usar? Como que eu tenho que entender essa obra? Sobre o que essa obra fala? Hoje a gente vai fazer um resumo dela, explicar um pouquinho qual é o contexto histórico dessa obra, em que situação efetivamente dentro da sociedade ele se passa, um pouquinho desses personagens, só para a gente começar a adentrar um pouco mais nessa narrativa, nessa obra e entender, sobretudo, quais são os pontos principais e como isso pode, de uma forma direta, afetar, entre aspas, né, contribuir, melhor dizendo, para a sua redação. Vamos entender um pouquinho dessa história? Vamos fazer um resuminho dela para ficar um pouquinho mais fácil? Vamos lá. Vamos fazer um resuminho, mas antes de tudo, acho que é muito importante a gente entender quem é o cara que teve ali o insight de fazer essa obra. O nome do autor é John Boyne, é um autor irlandês e que definitivamente essa foi a obra mais importante dele, com muitas repercussões no mundo, tá? Vendeu milhares de exemplares, inclusive é um filme. Então, quem além da leitura do livro tem que ler o livro, queira ver o filme para complementar, relembrar, talvez tornar visível, literalmente, aos olhos, cenas que ficaram na nossa cabeça ao longo da história, é muito válido. Então, aconselho a que leia o livro e depois veja o filme, não o contrário, ou não deixe de ler o livro só para ver o filme. O filme ele tem uma proximidade muito interessante com a obra, mas nunca vai retratar da mesma forma e com as mesmas sensações que a leitura do livro nos traz. Lembrem que a gente está numa prova da UERJ em que o seu posicionamento crítico é o mais importante. Logo, essas sensações, essas percepções que acontecem ao longo da leitura são extremamente importantes para a nossa compreensão temática e também para a realização do texto, tá? É uma obra, tá, que, como eu falei, vendeu muito, é dividida em 20 capítulos e tem como personagens principais duas crianças, Bruno e Samuel. Bruno era o filho de um pai nazista, diretamente ligado, né, ao comando, às forças nazistas, a Hitler, e o Samuel, né, era um judeu, um menino que estava nesse campo de concentração. E dentro desse contexto, a narrativa, dentro desses dois polos, né, da história em si, um que vivencia a dor e o outro que está do outro lado, né, vivenciando não a dor, mas a opressão, se tornam amigos. E com uma visão muito interessante que a gente já vai entender. A história é iniciada com a família, tá, do Bruno, que morava em Berlim, sai de Berlim e vai para o campo. Acredita-se que esse campo é Auschwitz. Não existe nenhum tipo de menção clara na obra sobre o nome desse campo, o local desse campo. Sabemos apenas que não é em Berlim, cidade, né, que saudosamente o Bruno retrata ao longo da obra, dos amigos, das ruas, da rotina, da casa, né, dos espaços que ele inocentemente fala de explorar, da onde ele ia, mas não se sabe exatamente o lugar. Supõe-se que especialistas dizem que seria Auschwitz. E com essa mudança, quais são os integrantes, não só da obra, mas que acompanham Bruno nessa infeliz missão? É o próprio pai, né? De grande patente nazista, que é Ralph, a mãe Elsa, a irmã mais velha, não tão mais velha, mas mais velha, Gretel, e o próprio Bruno, que tem um olhar extremamente ingênuo. E fica muito triste com essa mudança.
por conta daquilo que eu já disse, a perda da referência, do espaço, da amizade. E uma das suas distrações era uma pequena janela que ele tinha no seu novo quarto e que ele observava um nada, um campo, mas algo muito curioso, que para ele era desconhecido. Pessoas vestidas de pijamas, que era seu olhar, listrado. Daí o nome da obra. Pessoas que estavam todas uniformizadas e com um pijama, supostamente um pijama. Vão dormir, não vão dormir? Então, as ideias muito fofas até dentro de uma história tão triste, tão absurda, dentro da cabeça de uma criança. Os filhos, tanto Gretel, embora mais velha, não tão inocente quanto se esperava para a idade, mas também sendo uma criança, não sabia de uma forma explícita exatamente o que era aquilo ali, tal como os pais e os adultos que ali conviviam, né, os empregados da grande casa, né, não tão grande quanto Berlim, na casa que eles viviam, mas uma grande casa para o espaço, até porque ele era o cara que coordenava tudo aquilo ali. Porém, eles não sabiam claramente o que que era aquele grupo uniformizado de pijama, tá? E o Ralph foi transferido de Berlim automaticamente para poder assumir todo aquele espaço que existia lá. Dentro dessa ótica, ainda a gente começa a entender que durante os seus passeios, aquilo que o Bruno chamava de exploração, conhecendo o espaço dentro de uma cerca, cada um do seu lado, então existe uma relação muito interessante dessa cerca, desse muro que divide esses grupos, tá? Quer dizer, é um muro para o livro concreto, ou seja, uma cerca, mas que também mostra uma divisão ideológica, uma divisão política, uma divisão social. Então, ele tem uma significância muito além daquilo que está explícito de forma clara no livro. E aí, nesses seus passeios de exploração, olhando o lugar, ele conhece seu melhor amigo e único amigo naquele lugar, que era Samuel, como eu falei, judeu, e fica o tempo inteiro, tanto para um quanto para outro, uma relação muito simbiótica, mas ao mesmo tempo uma relação em que havia uma troca, além de fidedigna, era uma troca de alívio, tanto para o Bruno quanto para Samuel, né? Samuel, enfim, não sei nem falar esse nome direito, mas tudo bem. Eles tentavam, naquele contexto ali, esquecer das suas realidades. O Bruno, óbvio, numa outra realidade que não a do Samuel, não tem como fazer essa comparação, mas tão triste quanto o amigo. O amigo por perder pessoas próximas, por estar preso, por toda a sua família, todos os seus amigos, todos os seus serem drasticamente, além de presos, mortos, e Bruno também se sentindo num outro tipo de prisão. Uma prisão de uma casa, de empregados, uma prisão de ciência daquilo que ocorria no seu espaço e que o impediam de que definitivamente ele soubesse. E aí ele começa ao longo da narrativa entendendo não só o que estava rolando, mas também essa profissão do pai. Entendendo também por lógica, pelas pessoas que frequentavam, eventos que ocorriam na sua casa, definitivamente o que que era o suposto espaço de pessoas de pijama listrado. E ele se convalesce, ele fica muito preocupado com seu melhor amigo Samuel quando ele não tem notícias do pai. E do pai do Samuel, né, lógico. E ele falou assim: "Vou te ajudar a procurá-lo". O cara consegue, o menino consegue para ele um pijama igual, ele consegue passar por uma falha, né, por uma brecha que tem na cerca, começam a procurar o pai de Samuel enlouquecidamente. Só que, infelizmente, como todos os outros judeus que ali estavam e uniformizado, Bruno tem o mesmo destino das pessoas que se encontravam naquele campo. Ele também é assassinado junto com seu amigo. E esse foi um dos pontos, além de mais triste, mais dolorosos de toda a obra. É quando o pai cai em si, com todo o seu, com toda a sua pompa, né, de um grande comandante,
da ideia de superioridade muito apregoada nesse contexto de Segunda Guerra, sobretudo por conta desses ditadores, o lugar de ordem do opressor e do oprimido, mas que ele sente definitivamente na pele o que todos os outros pais sentiram, o que é uma perda daquilo que mais se ama, que é o próprio filho. É o destino dando um tapa na cara dele, mostrando para ele, devolvendo, abre aspas, aí, aquilo que ele fazia, ele passou a sentir. E o livro tem uma cena muito interessante quando ele vê pela janela do quarto exatamente a mesma paisagem que o filho vivia. Olhando de uma forma, não obviamente inocente, mas culposa, mas ali, ó, a catarse, a mesma ótica, a mesma sensação por um quadrado olhando toda a maldade que era feita ali, ao lado da sua própria casa. Então, o destino vem e traz sobre ele isso, que obviamente ele se destrói emocionalmente, por culpa, por dor, com saudade, vivendo na pele o que toda essa ideologia maléfica do ser humano, numa das, se não a pior, tragédia da história da humanidade, que foi os campos de concentração. Trouxe uma citação que ele fala assim: alguns meses mais tarde, passado alguns meses após a morte de Bruno, aí ó. Alguns meses mais tarde, alguns soldados vieram a Haja Vista. Haja Vista, para quem ainda não catou, Haja Vista era a forma como Bruno chamava aquele lugar. Por isso que a obra não define exatamente se era Auschwitz ou qualquer outro lugar. Mas Haja Vista, inclusive nessa ótica, nessa fala muito inocente, era como Bruno chamava aquele lugar. E aí, alguns meses depois, soldados vieram a Haja Vista, a esse lugar, e o pai recebeu ordens de acompanhá-los. E foi sem reclamar, contente de ir com eles, pois não se importava com o que lhe fizessem agora. Quer dizer, agora eu perdi uma das coisas que eu mais amava, a vida me devolveu com dor, então por que viver? Então mostra claramente o remorso, a dor que esse pai sofreu, sentindo na própria pele o que ele fez a centenas de pessoas. Então, o que a gente, em resumo, né, de forma muito clara, a gente consegue analisar essa obra? Basicamente, um destaque muito, muito, muito evidente sobre a inocência. De todas as atrocidades que o homem faz, ainda se tem, mesmo lá dentro, a inocência, mesmo lá dentro, o olhar carinhoso, delicado da criança. De não conseguir ou de fomentar dentro das piores exemplificações do que o homem pode fazer, uma suposta bondade. Não olhar o homem com todas as suas mazelas, né? Com as suas piores ações, ainda olhar bondade, ainda conseguir não ver problemas relacionados não só a maldade do outro, mas também a busca pela igualdade, porque o Bruno via Samuel como igual. E Samuel via Bruno como igual, embora tivesse muitas outras vivências e experiências que Bruno não tinha vivenciado. Um outro ponto interessante, como já falei, da igualdade dos meninos, mas o como é possível vencer barreiras religiosas, sociais e políticas, completamente longe do olhar preconceituoso dos adultos. Como dá para vencer essa história? Como se consegue transcender os limites, aquela cerca ali, ó, que eram cercas sociais, políticas, religiosas, em prol de não só de uma humildade, mas de uma amizade que vinha pela inocência. E a obra ao leitor, inclusive a Ralph, o pai, traz de uma forma muito explícita a dor. E um questionamento de: será que nós vamos permitir que ações tão anti-humanas, tão absurdas, possam voltar à sociedade? Recentemente a gente viveu, né, não na pele, graças a Deus, mas vivencia, inclusive ainda hoje, a guerra da Ucrânia. O quanto que pessoas
que não tem nada a ver com aquele regime, com questões políticas, morreram cidades e cidades destruídas porque a Rússia queria mostrar poderio de ataque, quer dizer, os ideais de uma pessoa fazendo com que milhares de outras morram, né? Então, a ideia não é só o olhar da inocência, mas a mensagem de que o quanto que o homem, dentro do seu egoísmo, do ápice do seu egoísmo, das suas concepções, pode ferir inúmeras, inúmeras, inúmeras pessoas. O ponto mais importante também é como que a UERJ pode trabalhar isso para o texto. Eu sempre digo nas aulas o quanto que o olhar da banca na construção da sua frase temática é voltada para o indivíduo, o quanto que esse indivíduo ele sofre com esse seu meio, o quanto que ele sofre as ações do externo. Quais são os efeitos de tanta coisa ruim ao longo da história da humanidade para esse indivíduo? Ou também o quanto é importante olhar inocente para uma sobrevivência, para a não percepção explícita do quanto o homem é mau quando coloca os seus objetivos acima de qualquer coisa, de qualquer moral, de qualquer ética, de qualquer história, de qualquer sentimento, enfim. É um livro bem cara da UERJ, completamente reflexivo, mas que traz à tona muitas e muitas visões que a gente pode não só ter contato, mas tomar para a gente como uma aula daquilo que deve ser feito ao olhar o outro sem qualquer tipo de julgamento, de forma igual, e aquilo que não deve ser feito, justamente porque isso, perante Deus, né, somos todos iguais. E a esse princípio que muitas das vezes a gente vê, aí não só hoje, né, mas ao longo de toda a nossa história, como aconteceu no livro, dentro do seu contexto, uma Segunda Guerra Mundial, que ainda faz falta. É isso. Tenho certeza que te ajudei, te fiz refletir, você conheceu mais sobre esse livro, sobre essa proposta que a UERJ quer em relação ao seu texto, e definitivamente foi uma senhora escolha, uma grande escolha. Não deixem de ler o livro, não deixem de perceber essas particularidades que vão te auxiliar muito no seu aspecto argumentativo, e assista o filme também mais próximo da prova, para ter um contato visual, mais visual daquilo que a narrativa traz, tá? Um grande beijo e até a próxima.